Mas existe esse poder maior que nos dá essa força de enfrentar a vida como ela é, né? Fazendo aqui um resumo da minha história, nos altos e baixos dela, mais precisamente nos bancos escolares. Ela começou em 69, eu já próximo dos 12 anos de idade, quando naquele momento iniciou a minha educação, a minha formação, né? E como eu me alfabetizei, aprendi a ler e escrever rapidinho, e aquela sede de ler, de aprender, fez com que, como na sala de aula tinha todas as séries, né? Eu pegava os livros naquela época, primeiro, segundo, terceiro ano e quarto ano, né? Eu pegava os livros de todas as séries e lia. Então, quando a professora perguntava para os alunos quer dizer, eu não só lia, eu estudava mesmo, do segundo ano, do terceiro, do quarto, na maioria das vezes quem respondia era eu. E quando tinha qualquer problema assim, no sentido de indagação, o que é isso em relação nós estudávamos naquele momento o livro Infância Brasileira, que eu tenho muita saudade dele, né? Quem respondia sempre era eu, ensinava os colegas e tal. Aí a professora Zilda: não tem como você continuar onde você está, você vai agora para o segundo ano, você vai agora para o terceiro. Então, no primeiro semestre de 69, eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Aliás, no primeiro semestre eu fiz o primeiro e o segundo ano. No terceiro semestre, melhor, no segundo semestre eu fiz o terceiro ano. Aí em 70 nós mudamos aqui para Taquaral. Naquele momento nós morávamos lá em Paraíso do Norte, 3 léguas distante da cidade, lá no meio do mato, que tudo isso aconteceu. Ficava na divisa de município de Paraíso e Pium, uma escola lá no meio do mato. Foi tão gratificante aquele momento. E aí, aqui em Taquaral, em 70, eu fiz o quarto ano de admissão. 71, eu fiz a primeira série do ginásio. E aí parei de estudar. Fiquei de 71 a 2014, distante da sala de aula. Só que me aconteceu o seguinte: dos meus 22 aos 23 anos, eu descobri o dom da poesia, desenvolver textos poéticos. Aí comecei, tipo assim, meio que brincando, desenvolvendo, e a coisa foi pegando, eu fui gostando. E depois de um certo número de poemas, eu resolvi buscar meios para estruturar aquilo, escrever um livro, né? O título dele: Quem Sou Eu? Porque essa indagação ainda continua comigo até hoje, né? Quem sou eu? Bom, de onde eu vim até um certo ponto eu sei de onde, né? Agora, onde eu vou chegar, o que eu sou capaz de fazer, essa indagação continua, né? Ainda bem que ela existe, porque assim vem os desafios, né, do aprendizado. E no final de 2013, eu me inscrevi na Lei de Incentivo à Cultura para publicar meu primeiro livro, cujo título: Quem Sou Eu? O nome do projeto: Quem Sou Eu Também. Na primeira eliminatória que teve, 3 dias depois, eu lá agoniado, querendo saber se havia sido aprovado ou não o meu projeto, aí eu liguei lá. A voz que me atendeu foi uma voz feminina. Quando eu perguntei: olha, o projeto Quem Sou Eu foi aprovado? Ela respondeu: não. Aí eu perguntei: por quê? Aí fala alguma coisa? Ela deu uma gaguejada lá e respondeu: olha, seu nome não é conhecido e ele não representa nada para o estado de Goiás. Quando ela falou assim, eu fui lá embaixo, né? Mas ainda enquanto eu conversava com ela, eu reagi e pensei: bom, cabe a mim fazer algo para que algo melhor venha acontecer. Mas fazer o quê? Tudo isso, essas conclusões aconteceram enquanto eu ainda falava com ela, né? Aí eu pensei: voltar a estudar.
para todos os efeitos, eu sou autodidata, e autodidata não tem valor, né? Ou seja, é valorizado aquele que porta o tubinho da formação, né? Então eu tenho que voltar a estudar. Mas como? Onde? Porque eu, sabendo que eu teria que voltar a estudar na quinta série hoje, né? Caramba, que distância, né? Dessa formação. Aí, mas como eu tenho duas filhas professoras, uma formada em artes cênicas, né? E a outra é pedagoga, a formada em arte cênica, um dia chegou lá em casa e perguntou: papai, é verdade, o senhor quer voltar a estudar? Ele falou, eu respondi, eu quero e eu tenho necessidade disso. Não, é porque lá na escola, Presidente Vargas tem o ProEja FIC, que é profissionalizante, e o senhor conclui no ensino fundamental, e eu acho que é interessante. Eu falei, não, então, como eu entrei em contato lá, ela me passou o telefone, em seguida eu liguei lá, conversei com o Antônio, ele me passou as instruções, eu liguei lá na Secretaria Municipal, né, 156, e já fiz tipo uma pré-matrícula lá, né, e no tempo previsto eu fui lá na escola e fiz a matrícula definitiva e voltei a estudar. Aí deu início a minha experiência na rede municipal, né? Porque assim que eu voltei a estudar, tipo assim, uns 2 meses depois, eu já havia manifestado meu lado poético, né? Aí a diretora da escola pegou e chegou em mim e falou assim: ô Teixeira, sexta-feira, isso foi numa terça, numa quarta, por aí assim, sexta-feira nós vamos ter uma festividade aqui na escola, que é uma comemoração aqui da reforma da nossa escola, uma verba que foi liberada aí pela Secretaria Municipal de Educação, e aí nós construímos mais essas 2 salas aqui, ó, então vai ter essa festividade aqui, e eu gostaria que você participasse, mesmo não sendo no seu horário de aula, porque você estuda à noite e essa festividade vai acontecer de manhã. Aí eu falei, não, para mim é uma honra participar, eu quero sim. Ela falou, só que eu quero mais, quero que você recita poema. Você recita? Eu falei, recita sim. Bom, o dia chegou, essa sexta-feira, né? E aí de repente estou eu lá, recitando o meu primeiro poema. Nunca tinha falado para mais de 10 pessoas, muito menos empunhado um microfone, que vocês já devem ter percebido o meu nervosismo aqui com ele. Bom, aí, quando eu estava mais ou menos a metade do poema, e dentre as autoridades que estavam lá naquele momento, né, estava a secretária municipal de educação de Goiânia, né, a Neide Aparecida, professora Neide Aparecida. Quando eu estava na metade do poema, ela levantou lá de onde ela estava sentada, veio e ficou do meu lado. Eu pensei, algo está acontecendo, o que será? E continuei recitando, né? Quando eu acabei de recitar, ela olhou para mim, fez frente para mim e perguntou: eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Ela veio e me abraçou, só que eu quero mais. Eu falei, o que a professora quer? Aí ela aí ela pegou, né, e falou assim: eu quero uma cópia desse poema. Você me dá uma cópia dele? Eu falei, dou sim, tá aqui, ó. Ela falou, só que eu quero com o seu nome. Eu falei, não, tá aqui também. Aí, né, ela, você tem mais poemas? Ou só esse aqui? Eu falei, não, eu tenho mais de 800 poemas, 8 livros escritos, só que nenhum publicado. Ela falou, não, nós vamos publicar o seu livro, ou os seus livros, nós vamos publicar. E aí, ela já chamou a equipe que acompanhava ela e me apresentou para eles e falou das pretensões dela, embora um pouco difícil isso ainda de ser realizado, né, professora Márcia, devido à questão verba, né, mas de qualquer forma o projeto está lá. Aí, ela pegou, me apresentou, dentre as pessoas que ela me apresentou, o professor Percy, que depois, agora é recente, que eu descobri que o nome dele não é Percy, não tem nada a ver com, né, com o pseudônimo, mas fazer o que é Percy. Aí, isso foi numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, ele chegou lá na escola, eu ouvi te fazer um convite. Eu falei, que convite, professor? Ele falou, não, é que vai ser realizado agora o 12º seminário de educação
é do estado de Goiás, né? Aí, e eu gostaria, é a nível de professor, mas eu gostaria que você participasse como aluno. Você topa a parada? Eu falei, eu topo. Oh, beleza. Aí eu peguei e ela é ajeitada comigo, ó. Começou um cartaz grande, né? Aí ele pegou, né? Bom, ele fez minha inscrição nesse seminário e quando eu chego lá, né? Cadê o professor Pércio? Mais de 400 professores, cadê o professor Pércio? Nenhum conhecido. Eu ligo para ele tá lá em São Miguel do Araguaia. O que é isso, cara? O que você me fez? Eu falei, não, é que houve necessidade de eu viajar para cá e agora eu não posso participar do seminário, não. E eu olhei para um lado e para o outro assim, pensei, e aí, você vai continuar aí ou o que você vai fazer? Ué, eu já estou aqui, continuar, ué. Aí nós desligamos os telefones, né? Aí eu peguei e pensei, fazer o quê? Agora eu tenho que aproximar de alguém aqui. Voltei lá na mesa que estava recebendo o pessoal, né? Aí, como a diretora da escola é a professora, no momento era a professora Cláudia, né? Perguntei a professora Cláudia, vai participar do seminário? Ela falou, não, a Claudinha já está quase chegando, espere um pouquinho, já ela chega. Rapidinho chegou. Ela falou, ó, a Claudinha chegou ali, ela, ó. Eu falei, mas cadê? Ela falou, não, aquela de camisa branca e a calça jeans. Aí eu olhei e pensei, não tem nada a ver com a Cláudia que eu quero. Não tem nada a ver com a Cláudia que eu quero, né? Aí eu peguei e pensei, bom, fazer o quê? Não é a Cláudia que eu quero, mas é a que eu tenho, vou lá conversar com ela, né? Aí lá vou eu, cheguei, me apresentei e tal, aí falei o que eu tinha ido fazer lá e o que estava acontecendo. Aí ela falou assim, olha, incrível, viu? Olha, eu sou coordenadora do evento. E olha aqui a minha programação para o terceiro dia, no sábado, no período da manhã. Contação de história e recitação de poesia. Até o momento eu não tinha quem fizesse isso para mim. Você faz? Eu falei, eu faço, hein? Aí, bom, chegou o dia, né? Aí, bom, deu sequência à realização do evento, né? Quando no segundo dia, de repente, os grupos lá para discutir as pautas, estou eu no grupo 6, né? E quem estava coordenando, assim, era a professora... Não, era do grupo 6, mas era daqui que eu estava. Bom, me fala aqui agora, deixa. Bom, aí a coisa começou, porque ela já me pediu para ler umas pautas lá e tirar minhas conclusões, eu falei e ela já pediu logo para eu fazer a defesa daquela pauta em plenária, né? E foi isso que aconteceu. Lá vou eu fazer defesa, nunca tinha participado de um seminário de educação, para falar a verdade, nem sabia que existia, mas estou eu lá. Aí, quando de repente vai eleger os membros do Conselho Municipal IASA, né, de Educação de Goiânia, que é Goiânia, Grande Goiânia, que ao todo são 19 municípios, se não me falha, né? Aí, de repente, eu lá, um dos 9 membros do Conselho Metropolitano de Educação. Eu, caramba, o que está me acontecendo? O que está me acontecendo? Aí, bom, em seguida, no terceiro dia, ou foi no segundo, não foi no terceiro, né? Agora vamos escolher os 6 delegados a representar o Conselho Metropolitano no terceiro EREIS a ser realizado lá em Cuiabá. Aí a professora Márcia, minha amiga, ela já falou logo assim, olha, na verdade, nós temos aqui 6 vagas, mas nós não temos 6 vagas, nós temos só 5. Aí alguém perguntou, mas por que só 5? Ela falou, não, porque uma vaga é do Teixeira. Aí, caramba, e o delegado a representar o Conselho Metropolitano lá em Cuiabá, sem nunca ter mexido com isso, mas fazer o que? É o desafio, velho. Estou eu indo. Aí, bom, enfim, fomos e aconteceu, né, para a preparação para o terceiro EREIS, aí foi nos passado para os delegados, né,
o 4º Seminário de Educação Brasileira. Quando eu de posse do 4º Seminário de Educação Brasileira, eu, caramba, esse povo não sabe o que eles fizeram. Isso aqui logo para mim, porque eu já tinha facilidade no ato de uma leitura de desenvolver textos paralelos, né, àquela leitura. De repente estou abandonando a leitura e desenvolvendo os textos. Aí eu comecei a desenvolver os textos, né? Aí veio o primeiro volume de questões eixo em prosa e verso, o segundo o entendimento e visão do poeta, veio o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Bom, acabou. E aí hoje eles estão aqui, né? Postado no portal do Fórum EJA. Está aqui, quem sou eu? De Minas para Goiás, Vila João Vaz e a Gicongada, que foi uma pesquisa que eu fiz, um trabalho que eu fiz lá na escola, né? E os 5 volumes de questões eixo em prosa e verso. E, bom, depois eu falo referente, mas eu gostaria de recitar aqui um poema que é homenagem aos colegas alunos, tá? O título é O que é ser aluno? Ser aluno é ter a capacidade de reconhecer que alguém sabe mais que ele. É dar-se a oportunidade de aprender, qualificando-se cada vez mais. É admitir que por trás de um monte sempre há outro monte a vencer. É admitir que a escalada do saber é uma eterna subida. É ter percepção que a cada aclive subido a sua base ficou abaixo. Dentre outras observações, podemos assim dizer: esse é o caminho do aprendizado, aprendizado o qual o aluno dedicado está sempre a buscar. O desafio de falar o que é ser aluno é uma profunda reflexão do saber, e é simplificado ao falar de forma abrangente e clara para se fazer entendido. É ter sede de aprender, buscando na fonte do saber o que ainda não sabe. É ter humildade de se colocar à disponibilidade daqueles que se propõem a ensinar. Muitas vezes, em uma troca de conhecimentos, tal acontecimento revela-se de grandeza sem igual. Portanto, lhe digo, não desista, persista, vá em frente, feliz e contente, isso é ser aluno. Como eu não poderia, assim, deixar por menos, né, diante de tantos professores aqui, os quais nós alunos tanto devemos, tem que prestar uma homenagem a eles também, né? O título do poema é Professor. Como sonhador que sou, um dia sonhando sonhei que o vocábulo professor derivasse do verbo professar, por entender eu que o professor está sempre a professar dias melhores para o aluno, o qual ele está a ensinar. Ao consultar o dicionário, fiquei maravilhado ao saber que o vocábulo professor não só deriva do verbo professar, e sim é um dos seus significados, além de significar mestre de todos os profissionais que atuam nas diversas áreas. Como mestres que eles são, os professores fazem questão de se colocarem como aluno na prática do ato de ensinar. Eu, como eterno aluno que sou, eternamente reconhecendo vou os valores da inigualável arte de aprender e de ensinar. Os valores de um professor nem sempre são percebidos, só são capazes de os perceber aqueles que não os têm e que trazem dentro de si, manifestando-se a todo instante, como o relógio a tiquitar o desejo de ensinar e de aprender. Essa é a vida do professor. Bom, obrigado. Por mais que eu tenha algo a mais e a vontade de falar, mas o tempo já foi, né? Então, obrigado por tudo, viu, gente? E felicidade a todos. Muito obrigada, Sr. Teixeira. Quando a gente está lá nas reuniões do fórum, o Sr. Teixeira sempre está lá recitando, né, Sr. Teixeira? Os poemas. Então, muito obrigado mesmo. Gente, a gente não vai, assim, se alongar, porque também nossos colegas aqui vão para Goiânia ainda, né? E eu sei que está muito frio.
E assim, houve até uma proposta aqui que a gente, porque assim, quem está com as perguntas aí, tem alguma pergunta para fazer? Ou o frio não quer deixar você fazer? Nós temos só uma pergunta aqui. Com certeza, anunciei que eu tenho aqui esses 2 poemas que eu recitei, o endereço do portal do Fórum Leide e como acessar. Tá? Então, você quer para entregar, né? Distribuir. Pode ir lá, se Teixeira, distribuir. Tem uma pergunta aqui também. Quantas perguntas tem aí? Então assim, foi sugerido que a gente fosse para essa sala. Só que eu acho assim, se a gente for para lá vai demorar, né? Então, para a gente ganhar mais tempo, tudo bem, gente? Mas assim, eu sei que está todo mundo aí com frio, e o pessoal também vai para Goiânia, então a gente vai procurar ser bem breve. Tá certo, gente? Eu espero que vocês estejam assim, realmente assim, aberto para a gente estar discutindo, porque como eu já falei, o Conselho vai normatizar, né, a EJA aqui e muitas coisas que estão aí pendentes e a gente quer, né, o posicionamento também de vocês, ok? Márcia. Veio uma pergunta da Elisandra. Ela está questionando que estratégias são usadas para uma sala multisseriada e qual a realidade no primeiro segmento em Goiânia. Eu sou física e sou pedagoga também. Trabalho fundamentalmente com alfabetização, é uma área que eu estudo, linguagem. E as salas multisseriadas na educação de jovens e adultos é uma realidade nossa. É um desafio para a gente e é uma realidade. Em Goiânia isso não é diferente, né? A gente tem turmas multisseriadas de 1ª a 4ª, multisseriadas de 1ª e 2ª, 3ª e 4ª. Quando é de 1ª a 4ª, é óbvio que é um pouco mais complexo isso. Mas quando a gente tem, e que é uma realidade muito maior de 1ª a 4ª, né? Agora, quanto às estratégias para trabalhar nessas turmas, ela existe um monte, assim. Eu acho que a gente poderia trocar figurinhas, Elisandra, cadê Elisandra? A gente poderia trocar figurinha por e-mail, porque aí eu te ajudaria mais do que eu aqui ficar expondo. Eu já trabalhei em sala multisseriada, em assentamentos rurais, trabalho com isso desde a época da graduação. E aí a gente pode conversar, eu posso colocar outros professores que estão em sala de aula, em salas multisseriadas, para estar dialogando com você também, estar trocando material, tá? Eu acho que é a forma que eu posso te ajudar mais, porque aqui eu poderia te dar Isso, eu te passo um e-mail sim. Poderia estar te passando algumas dicas, mas não iria contribuir o suficiente lá na sala, que a gente sabe que é um desafio cotidiano. Tá? E aí, quanto a Goiânia, a gente tem esse desafio, que é um desafio, tem pouco material pesquisado na questão da multisseriação no Brasil, é muito pouca coisa que tem. Agora, isso é fundamental a formação. Tá? Você ter uma formação para trabalhar os elementos metodológicos, trabalhar didáticas, trabalhar, por exemplo, como que eu vou trabalhar numa sala multisseriada? Vou separar as séries? Não dá, né? Então, aquela coisa, a oralidade é para todos, na hora das atividades, elas vão se diferenciar. E aí, aquele que tem maior dificuldade, óbvio que vai ter um tempo maior com você, né? Então, assim, a gente poderia, sim, estar trocando figurinhas, eu acho que queria contribuir mais para você, tá bom? Pessoal, Freitas, bom. Primeira pergunta aqui, como implantar e implementar o Proeja FIC? O Proeja FIC foi uma experiência que teve na rede municipal de Goiânia
e foi contra-hegemônico. O que é isso? Em 2013. Porque o Proeja tinha um financiamento da Secretaria da SECAD, da Secretaria de Diversidade, né? CETEC, né? Depois, em 2012, final de 2012, quem financiar não era mais a Secretaria e era o Pronatec, E aí pensamos na resistência, no projeto de sociedade. Pensamos em integrar, dar continuidade, estender mais para a nova escola, porque em 2010 foi uma escola e estendemos para novas escolas. Contra a proposta dos princípios do Pronatec, que era engenhamento, que é um curso meramente técnico, né? E quando é ensino fundamental, a proposta do Proeja é formação inicial continuada. Não tinha como o trabalhador, estudante trabalhador, sair da segunda-feira numa escola e terça-feira lá no Instituto Federal, por exemplo, né? Ou seja, se pensou também nessa integração, no mesmo local, na mesma escola, nessa realidade, a integração da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos. Mas é uma ousadia, é um projeto onde pegamos o projeto Proeja e utilizamos recursos do Pronatec, redesenhamos esse projeto e propomos em 2 anos e meio, onde o aluno terminaria o ensino fundamental, a conclusão e também a formação inicial continuada, e, por exemplo, no caso do seu Teixeira, em informática. Agora, foi uma parceria da UFG, do Instituto Federal e da SME. Então, assim, igual a Márcia falou, o tempo está complicado de relatar as experiências do Proeja FIC, mas é uma proposta de militância, tá? Porque a hegemonia é o Pronatec, o Proeja é um projeto de sociedade, tá bom? A prefeitura, né, o Giovanni, né? A prefeitura pode fechar algumas escolas da EJA no município? Legalmente, infelizmente, sim. Mesmo sendo direito social do educando. Entretanto, em contrapartida, ele tem que oferecer outro espaço para aquele aluno, que no ideal seria próximo da casa dele, no ideal, né? Mas a prefeitura pode sim, dependendo que o João expôs em relação às leis, essas questões, sim, tá? Agora, por outro lado, ele tem que oferecer, tem que divulgar, ele tem que fazer um licenciamento, ele tem que buscar esse educando que está fora da escola, para garantir e políticas públicas que o aluno permaneça na escola, que ele não seja expulso da escola, não de disciplina, expulso por outros caminhos, tá? É nesse sentido. Agradecer, só finalizar, agradecer a Genilde, a secretária Maria de Lourdes, a Rita. Cadê a Rita? Rita! Agradecer a Rita, também participa, é coordenadora do Fórum Goiânia de EJA, que tem ela que vai fazer essa frente aqui no entorno do ENEJA, tá? Obrigado aí, a coordenadora de EJA do Novo Gama, parabéns, né, Maria de Lourdes, pela qualidade da Rita. E vou encerrar, posso? Vou encerrar só com um poema, pode? O João tem a resposta. Vou encerrar com a minha fala só. A igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. Eduardo Galeano, tá? Rafael, menino bonito, romântico, agora poeta. Nossa, eu tô bem, esses meninos, né? Deixa eu só falar um pouco aqui, porque a gestora está aqui, né, do município.
secretária nossa de educação está aqui, nós vamos ter esse ano, nós estamos com uma responsabilidade muito grande, o Fórum Goiano, que é de receber pessoas do Brasil inteiro para o 14º Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos. É uma responsabilidade muito grande esse evento. Nós temos o MEC como parceiro, já assumiu essa parceria, mas fazer um evento ele não é uma coisa muito fácil, principalmente com um fórum que não tem nenhum recurso financeiro. E aí a gente está pedindo às entidades, aos municípios que têm a sensibilidade com a educação de jovens e adultos, que também sejam nossos parceiros. E aí a gente nós vamos estar fechando agora a logomarca do fórum, né? E aí a gente vai estar chamando os municípios para fazer uma reunião, os municípios que atuam no Fórum de EJA, para que eles se tornem parceiros também desse encontro nacional. Então nós não queremos fazer um encontro nacional somente com Goiânia, né? Nós queremos fazer um encontro nacional, mas que o estado inteiro esteja ali representado. Então eu já convido a secretária para estar com a gente lá na reunião, e a Rita, para que a gente possa estar assumindo junto também esse encontro nacional, tá? Muito obrigado pelo convite, pela paciência, nesse frio danado. A gente lá em Goiânia não tem frio, quero falar com vocês. Nós saímos de lá com calor, por isso que eu estou com essa blusa aqui congelando. Muito obrigado, viu, pelo carinho, pela atenção de vocês, e que a gente possa se encontrar mais vezes, né? Eu achei isso importante. Obrigada. Tem uma pergunta, eu fico muito feliz porque foi de uma educanda, né? A Suelenita, isso? Falei corretamente? Ela pergunta assim, queremos ensino médio, e se teria como, né? Que é na escola municipal. Que eu estou entendendo que ela está dizendo, né? Que mora mais perto, gosta da escola, né? E ela tem 33, depois de 33 anos sem estudar, né? Quer dizer, retornou. Então, primeiramente, antes de responder a pergunta, você já é uma vencedora, tá? Porque se afastar 33 anos, mudar a sua rotina de vida, ter toda assim, você está de parabéns, eu não vou delongar minha fala, porque... Então, ela queria terminar na mesma escola. Então, assim, a gente sabe que as relações que a gente estabelece na escola são muito caras pra gente, né? Especialmente quando a gente fala de educação de jovens e adultos, né? Por favor, uma salva de palmas para ela, gente. Então, assim, o que acontece? Eu digo o seguinte, a legislação, ela não proíbe o município de ofertar ensino médio. Porém, todavia, a legislação, ela põe uma obrigação muito grande para o ensino, para o município. O município tem que atender mais ou menos dos 4 aos 15 anos, que seriam... do zero, ela atende do 0 aos 14 anos. Porque existe a possibilidade da educação infantil no CMEI, né, pré-escola e tudo mais. Quando a gente põe aquela questão dos 4 ali, que está estabelecido metas, né? Tem metas para que os 4 anos estejam todos na escola. Então a gente sabe que até 2016, isso, né? Todas as prefeituras, 4 anos elas serão obrigadas. Então o que eu estou falando aqui é na demarcação de obrigação. O que acontece? O que a gente sabe é o seguinte, que enquanto a prefeitura não conseguir fazer aquilo que é da obrigação dela, e aí é o ente que tem menos recursos, gente, é a prefeitura. A gente não pode se iludir, não, gente. Os estados têm mais recursos, não é tanto quanto a União, mas a prefeitura, vamos dizer assim, eu não gosto dessa expressão, mas é o primo pobre, né? É o parente pobre dessa família, para ser assim, bem específico mesmo. E aí, o gestor que não cumprir essas metas, vamos dizer por que não está cumprindo,
ele pode ser processado por responsabilidade. Então, o que acontece? Até que os municípios cumpram essa obrigação que legalmente está sobre eles não podem, de alguma forma, oferecer coisas que não estão na obrigação primeira deles. Tá? Então, assim, só para demarcar, é proibido? Não, não é proibido. Porém, todavia, pode acontecer isso, tá bom? É triste, mas assim, que você continue, seja no IFG, vai ter IFG aqui próximo, não é isso? Tem proximidade? Valparaíso. Tá certo, infelizmente. Mas que possa ir para o Estado, que possa, né? Vai ser acolhido, tá? Obrigado, eu já fiz 2 agradecimentos na minha fala, mas obrigado. O seu Teixeira deixou aqui uma cópia desse poema, né, e do endereço do fórum, né? E aí, quem não recebeu, nós vamos reproduzir e a gente passa para as escolas, ok? Gente, eu espero que esse momento aqui da gente estar refletindo, estar discutindo a questão da modalidade de EJA, porque assim, eu sou apaixonada pela EJA, apaixonada mesmo, é uma modalidade que eu tenho assim, um maior carinho por ela, porque quando a gente vê um idoso, né, não digo tanto os jovens, mas os idosos, né, que estão ali querendo aprender, querendo conquistar um ensino-aprendizagem, pelo menos às vezes para ler uma Bíblia, para ler um livro, né, para poder ensinar seu filho em casa, seu neto. Para mim isso é muito gratificante, a gente fica assim muito feliz. E a gente vê muitas vezes o idoso ali querendo, e muitas vezes não tem essa oferta, né, de EJA. E só deixar também bem claro que nós estamos já em elaboração da resolução da modalidade de EJA. E um dos artigos que nós temos lá na nossa modalidade, na nossa resolução, é que para se fechar uma escola de EJA hoje, né, assim, hoje não, quando a resolução for aprovada, primeiramente tem que passar para o Conselho Municipal de Educação. É o Conselho Municipal de Educação que vai fazer, né, ver se realmente há essa necessidade. Assim como é para abrir as escolas, também para fechar tem que pedir autorização, né, à Secretaria de Educação, porque o Conselho Municipal de Educação é o órgão que normatiza a legislação da educação e abre escola, autoriza, reconhece, né? Então, essa daí já é um artigo que já tem na nossa resolução, viu, Márcia? Então, vai passar para o Conselho. Fala-se a Márcia porque a Márcia é uma das coordenadoras do Fórum Goiano também, assim como a Rita, né? E aí, nós estamos aí, como falou, a EJA é militância, é briga. A gente tem que estar nessa briga aí constante, né, professores, né, educandos, né, porque a gente sozinha também a gente não faz, tá, gente? A gente precisa da ajuda de vocês. Muito obrigado. Desculpa aí não vou pedir desculpa pelo frio, porque eu não tenho culpa, né? Não tenho culpa pelo frio, mas pela paciência, né? Assim, eu acho que foi gratificante e hoje a gente já tem um norte, já tem um caminho a gente trilhar para a gente estar aí normatizando a EJA com qualidade. Não adianta a gente fazer uma resolução onde amanhã ela vai ser revogada. A gente quer fazer uma resolução com qualidade, né, dentro da modalidade. Então, muito obrigada. Eu quero só pedir um favorzinho para vocês. Por favor, nos ajude, cada um pegar uma cadeira, botar dentro da sala, compartilhar, né, gente? Porque assim como vocês também querem ir embora, nós também. E os meninos aqui, né? A nossa menina também. Muito obrigado, tá, gente? E boa viagem para vocês. Que Deus abençoe.